dia seguinte da reunião do senador e do pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente tem um trecho da fala do Flávio depois desse encontro aqui, dessa visita, e a gente vai conferir agora. Tem nome. O presidente Trump recebeu com enorme cordialidade. A primeira coisa que ele fez foi perguntar sobre esse meu pai. Ele perguntou sobre as condições da prisão, sobre como ele está, sobre como a família tem lidado com tudo isso. Foi um gesto humano e registro com profunda gratidão. Ao final do encontro, o presidente fez questão de me presentear pessoalmente com uma Challenge Coin, a moeda de honra que presidentes americanos entregam como símbolo de respeito e reconhecimento, tradição que remonta às Forças Armadas americanas. É um gesto raro, reservado a aliados de confiança. Mostra o tipo de líder que ele é e mostra o tipo de relação que existe entre nossas famílias e nossos movimentos políticos. Ao longo do encontro, apreciei o presidente a diferença gritante que haverá entre o governo Flávio Bolsonaro e o atual governo Lula. Em vez de alinhamentos ideológicos, ditaduras e regimes autoritários, o que o Brasil precisa são parcerias estratégicas que enriqueçam o nosso povo, gerem empregos e tragam investimento, tecnologia e segurança. O objetivo central da minha visita é oferecer aos Estados Unidos uma alternativa ao que o Lula veio fazer aqui há poucas semanas. Enquanto o Lula veio à Casa Branca fazer lobby para traficantes, eu vim fazer exatamente o contrário. Pedir enfaticamente ao presidente Trump que designe o quanto antes PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A imagem que o Igor Gadelha mandou pra gente tem ali o Flávio Bolsonaro no meio, mas à direita do Flávio Bolsonaro, à esquerda pra gente que tá vendo aqui de frente, Eduardo Bolsonaro, e à esquerda de Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo que estará ao vivo no Contexto Metrópolis a partir das 11 da manhã hoje com Neila Guimarães, hein? Então você que acompanha, quer saber mais detalhes sobre esse encontro do Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump lá na Casa Branca ontem, também acompanhe o Contexto Metrópolis, porque além da entrevista com Paulo Figueiredo, vai ter também todo o time de análise do contexto, trazendo todos os detalhes. Mas vamos continuar aqui no Acorda para falar ainda mais sobre esse encontro dos dois, porque depois que aconteceu o encontro ali no Salão Oval da Casa Branca, a posição do Itamaraty sobre o assunto, tem detalhes sobre isso também. Quem vai trazer é a Camila Xavier, a nossa repórter que hoje está no lugar da Marília Ribeiro, que está de folga. Merecido descanso da Marília Ribeiro, Camila, é por isso que você veio abrilhantar o Acorda Metrópolis dessa quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Nath. Pois é, merecido descanso da nossa colega. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Então, esse encontro, a gente viu esse trechinho aí da fala do senador Flávio Bolsonaro. Ele disse que tratou aí sobre alguns assuntos, como essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, que ele fez esse pedido ao presidente Donald Trump, que, segundo o próprio Flávio, não deu uma sinalização ali se iria aderir a essa classificação ou não. Ficou de analisar o pedido de Flávio Bolsonaro. Lembrando que esse assunto não foi alvo de discussão da conversa do presidente Lula com com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ocorreu em 7 de maio, no início desse mês, quando o presidente Lula foi lá a Washington. O presidente, aliados também do presidente, disseram que ele não tratou especificamente sobre isso na conversa, mas que apresentou um documento com um plano do governo federal de cooperação de combate ao crime organizado com os Estados Unidos, para ter essa cooperação dos Estados Unidos, o que não incluía essa classificação. Outro tema também tratado aí por Flávio foi a questão das eleições. Ele disse que apresentou, então, pesquisas ao presidente Donald Trump, disse que seria uma disputa muito acirrada, mas que garantiu que estaria confiante de que ele venceria. E Flávio também garantiu que não pediu nenhum tipo de intervenção ao presidente dos Estados Unidos nas eleições, isso porque, segundo ele, ele teria sentido na pele uma intervenção nas eleições passadas, uma intervenção por parte do então presidente o Joe Biden. Então ele disse que já teria sentido
esse tipo de intervenção e que por isso não pediu nada do tipo. Agora, Nath, depois desse encontro, a previsão da equipe de Flávio Bolsonaro, o desejo deles, era de que ocorresse uma coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Só que isso não aconteceu. E aí, por conta dessa negativa, dessa falta também de resposta por parte da embaixada, a equipe de Flávio Bolsonaro emitiu uma nota criticando a posição da embaixada, criticando a posição do Itamaraty, dizendo que eles estariam agindo de forma política. Mas o que a embaixada falou? O nosso repórter Samuel Pancher apurou isso com diplomatas lá em Washington, de que a embaixada teria recebido o pedido na noite da segunda-feira. Lembrando que o encontro aconteceu ontem, na terça-feira. Então, eles receberam esse pedido na noite da terça-feira e que foi um pedido feito durante um feriado. A segunda-feira foi um feriado lá nos Estados Unidos e aí eles passaram a tentar entender qual seria, então, o caráter dessa visita. Isso porque a embaixada não recebeu um pedido oficial do Senado Federal, do Congresso Nacional, que é necessário, essencial para se configurar uma missão oficial e aí sim a embaixada ser mobilizada para prestar o apoio ao parlamentar. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores também não recebeu nenhum tipo de notificação por parte do gabinete do senador. E aí, por conta dessa falta de comunicação oficial, a embaixada não entendeu que era uma visita oficial e, por isso, não prestou esse apoio. Eu conversei com um diplomata que falou o seguinte, que inclusive no ano passado ocorreu uma visita do Senado Federal por senadores, né, que tinham muitos senadores também de oposição e que a embaixada deu todo o apoio a eles porque ficou configurado esse caráter de visita oficial, foi feita essa interlocução por parte do Senado Federal. Como não ficou configurado esse caráter de visita oficial, o que alguns diplomatas com quem eu conversei entendem é que a regra do Ministério das Relações Exteriores já é aplicar essa regra do defeso eleitoral. Então, existe uma série de regras às quais os postos diplomáticos são submetidos de tentar evitar dar um tipo de tratamento diferenciado para qualquer candidato, para qualquer parlamentar, qualquer político nesse período de eleições. Então, a ideia deles foi não dar esse espaço, já que seria uma agenda, né, entendida ali como uma agenda mais eleitoral, uma agenda política. Então, esse foi o entendimento do Itamaraty, esse entendimento da Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Volto com você, Nath. Perfeito, Camila. É isso. Muita gente aqui no chat perguntando sobre isso. A gente, inclusive, Camila, aqui no chat está fazendo a enquete sobre a visita, esse encontro do Flávio Bolsonaro ao presidente Donald Trump. A gente lembra aqui que no comecinho da semana, conversando com os diversos especialistas, muita gente falou que esse encontro muito provavelmente não aconteceria, porque o presidente Donald Trump, recebendo o Flávio Bolsonaro como uma visita ali, uma reunião oficial, ele abriria um precedente de receber um pré-candidato à presidência. Ele ia ter que ficar recebendo um montão de pré-candidato, uma agenda extremamente concorrida, e um país que está em guerra contra um país, contra o Irã há 3 meses, está tentando sair dessa guerra de todas as formas e não consegue, vem fazendo uma negociação super complexa, inclusive durante essa semana que a gente está, e vai receber a Copa do Mundo daqui 16 dias. Então, é um presidente que está com a agenda super lotada, que não deveria acontecer, então, a reunião ali oficial entre os dois. Mas que, como o presidente Donald Trump tem ali uma simpatia com a família Bolsonaro, que ele poderia receber o Flávio Bolsonaro ali numa visita quase que extraoficial, como foi realmente que aconteceu. E aqui no chat as pessoas estavam falando, não foi uma reunião, justamente porque não é um encontro oficial, né, entre a autoridade máxima dos Estados Unidos e uma autoridade, um senador da República, mas não é ali, ele não tem aquela correspondência de cargo com o Flávio, não tem a correspondência de cargo com o presidente Donald Trump. E mais gente falou aqui, Camila, no nosso chat, sobre esse ponto de onde foi a fala do Flávio Bolsonaro, que agora você explicou, teve essa situação aí entre o Flávio e o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, que o Flávio queria fazer uma fala, uma coletiva de imprensa na embaixada, assim como o próprio presidente Lula fez também, depois
que terminou a reunião dele com o presidente Donald Trump. E o último ponto que eu acho que também é interessante de você ter lembrado é que esses senadores que foram ano passado para os Estados Unidos foram naquela missão ainda da negociação do tarifaço, né? Eles tinham essa missão oficial, avisaram o Congresso, o governo, inclusive, se fortaleceu ali nas negociações por causa dessa ida dos senadores, dentro de todas as negociações ali do tarifaço. Então, acho que são todos esses os pontos que a nossa audiência está trazendo e que você também trouxe. Eu abro espaço de novo, te devolvo a palavra para caso você queira acrescentar mais alguns pontos. Pois é, Nath, foi isso, né? A visita se resumiu a esses assuntos. O senador depois deu essa coletiva fora da embaixada, né? Eles arrumaram um local alternativo para poder, então, falar com a imprensa. Mas até antes desse encontro, antes de sair ali a foto oficial, eu conversei com alguns aliados do senador, que não são do partido, alguns aliados de fora, que falaram, olha, eu não quero me posicionar agora sobre essa visita, porque eu quero saber se vai acontecer ou não, de fato, esse encontro entre o senador e o presidente Donald Trump. Alguns ainda estavam um pouco céticos, né? Mas logo em seguida a gente viu a publicação dessa foto, a divulgação da foto do senador ao lado do presidente Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos. Essa divulgação também, houve uma confirmação por parte de oficiais ali da Casa Branca de que de fato aconteceu a visita antes de sair essa foto, né? A gente confirmou de todos os lados, então aí de fato aconteceu e agora a gente vem observando essa repercussão também nas redes sociais por parte dos aliados do senador. Logo que ele publicou a foto, muitos aliados já trataram de engajar ali, republicar a foto, fazer outras postagens também, exaltando esse encontro, o diálogo do senador com o presidente dos Estados Unidos. Então agora o que a gente acompanha aí é essa repercussão do encontro do senador pré-candidato à presidência da República com o presidente Donald Trump. Perfeito, Camila. Esse é outro ponto que chama atenção aqui das mensagens dos nossos seguidores, na nossa audiência aqui do chat do canal do YouTube, Metrópolis TV, é a foto, né? Algumas pessoas falando assim, para ter uma foto dessa, o cara nem levanta, é melhor nem publicar, é uma foto vergonhosa. Tem outra pessoa aqui dizendo, é o L. Silva falando, eles querem ser americanos, querem parecer americanos. Então é isso também o que a Camila está trazendo para a gente nesse finalzinho da participação dela, que a foto também tem diversas simbologias, e ao longo desse Acorda Metrópolis a gente vai te trazer algumas análises sobre essas simbologias. Tudo na política é simbologia, né? E nessa foto, por exemplo, é aquela foto típica de fã, de admirador, de seguidor do Donald Trump que consegue chegar ao Salão Oval e consegue tirar uma palhinha ali da agenda do Donald Trump para visitar, levar alguns presentes, fazer algum tipo de conversa ali, de encontro. Não é exatamente uma reunião oficial entre uma autoridade política brasileira e uma autoridade, a máxima, dos Estados Unidos. E nada escapa até dos olhares aqui da nossa audiência. Muita gente aqui pode entender super de política, tem gente que não entende, mas os recados ficam bastante claros, Camila. Pois é, Nath, ficam esses recados aí, né? Tem, como você falou, toda essa simbologia, o que significa, né, essa foto. Esse próprio encontro também, a gente lembra que é um encontro de um senador da República, pré-candidato à presidência da República com o presidente dos Estados Unidos. Tem um caráter também diferente, né, dessa visita que o presidente Lula fez ao presidente Donald Trump, que também não foi uma visita de Estado, eu lembro aqui. A visita de Estado é o mais alto nível, digamos assim, desse encontro, é feito com todos os protocolos diplomáticos, é feita com toda aquela pompa, né, que a gente vê quando um presidente, um chefe de Estado vai visitar outro presidente, outro chefe de Estado. Essa visita do presidente Lula foi uma reunião de trabalho, mas foi uma visita oficial ali, um encontro dos dois representantes atuais do Brasil e dos Estados Unidos, né? Então a gente tem também, além dessa simbologia que você trouxe aí pra gente, dessa foto do senador Flávio Bolsonaro, também tem esse outro caráter, né, relacionado à visita do presidente Lula ao presidente Donald Trump, porque muitas pessoas acabam também trazendo essa visita, comparando, já que o presidente Lula também é pré-candidato
à presidência da República, pré-candidato aí à reeleição, mas também tem alguns fatores a serem analisados, né, nos dois lados. Perfeito. Camila Xavier trazendo todos os detalhes sobre o que a gente já sabe do encontro ali do Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump. Camila, muito obrigada. Camila volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes. Camila está no meio da rua aqui no Distrito Federal, que ela também